Bom dia. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu leio com vocês essa manhã o Evangelho de João, no capítulo 1, e eu peço que vocês abram suas Bíblias comigo. João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 29. João 1, a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Pai, nós queremos Te louvar, porque o Senhor é bom e porque as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Pai, por Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu uma nova vida em Jesus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos salvou. E que nessa manhã, Pai, o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir, ó Pai, nós abrimos os nossos corações a Ti, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. O mundo tem um problema. Há algo de muito errado com o nosso mundo. Por todos os cantos nós vemos morte, desesperança, medo, escravidão, fome, doenças, vícios que arrastam multidões a uma completa desumanização. Gente vivendo no meio da sujeira, revirando lixo atrás de comida, famílias destruídas, por vezes até abastadas financeiramente, mas completamente desprovidas de amor, afeto, companhia. O que sobra é solidão, o que sobra é angústia. A correria do dia a dia, o desejo de ser o melhor, de possuir o melhor, de prover o melhor para si e para sua família, sequestram pais e mães daquilo que seus filhos mais necessitam, que é o seu afeto, a sua presença, o seu amor, não apenas em seus sentimentos, mas percebido na convivência, no ensino. Este, aliás, por vezes é terceirizado, e em lugar de afeto, o que se tem é cobrança. É um peso colocado sobre os ombros para que custe o que custar, você seja o melhor, você busque o melhor, você promova o melhor para a sua família. E esse ciclo se repete num loop infernal. Tudo isso que eu narrei sobre a nossa era não é novo. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver esse quadro tenebroso se repetindo. O que nos faz pensar se toda essa situação caótica, ela é a causa ou ela é o efeito? A Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que essa situação é o efeito. Desde o Gênesis, nós vamos aprender que aconteceu algo e causou tudo isso. Esse algo é o pecado. E aqui nós não estamos falando de questões individuais de ordem moral e ética, mas de uma ruptura que distanciou o homem do seu Criador. Algo que foi feito lá no Éden, pelo primeiro casal, que trouxe o pecado para o mundo. E todo o mundo foi amaldiçoado. Há tempos na história da humanidade em que esses efeitos do pecado são agravados por guerras, por desastres naturais de proporções catastróficas, por ocupações hostis, por pandemias. Nos tempos de João Batista, Israel vivia esse tipo de agravamento. Roma havia invadido e dominado Israel. Parte dos filhos de Israel passam então a trabalhar para os invasores, são capturados pelos invasores, mulheres são abusadas, casas são destruídas. A religião de Israel se submete ao poder do império para garantir alguns privilégios aos seus líderes e o povo todo padece. Mas havia uma esperança. Havia uma promessa para o povo de Israel que o Messias viria e devolveria a Israel a sua glória.
faria da nação judaica a nação mais poderosa do mundo. Esse Messias, em grego, o Cristo, que no nosso português significa o ungido, ele ocupava o imaginário do povo, de todo o povo. Então todos se perguntavam, quando que ele vem? De onde ele vem? Como será que ele vai destruir o Império Romano? Como será que ele vai devolver o poder para Israel? Como será que ele vai fazer de nós a nação que vai dominar o mundo? Nesse contexto, surgiam frequentemente pessoas que se autodenominavam Messias. Tinha Messias para todo lado. Aliás, até hoje isso acontece em Israel. Existe um transtorno que os especialistas chamam de Síndrome de Jerusalém. É gente que chega a Jerusalém e lá ela é afetada de tal forma, pela história, pelo lugar, por tudo que aconteceu ali, que ela começa a acreditar que é o próprio Cristo. Começa a acreditar que é o Messias. E aí acaba ficando lá, internado no hospital psiquiátrico, que é específico para gente que acha que é o Messias. Aliás, isso não acontece só lá. Quanto nós temos visto pessoas achando que são o Messias da sua casa, o Messias da sua vida, o Messias da sua nação. Mas voltando ao texto, o surgimento de vários supostos Messias faz com que os defensores da religião de Israel, o Sinédrio, criem uma comissão investigativa. Eles juntam lá algumas pessoas e falam, vão onde aparecer alguém falando que é o Messias e atraindo uma multidão e atraindo gente, vai lá dar uma olhada para ver se esse cara é o Messias mesmo. E aí esse pessoal pegava lá uma lista daquilo que eles tinham dos profetas, daquilo que eles tinham da lei, e iam para verificar se essa pessoa, se esse alguém era ungido verdadeiro. Assim, quando qualquer movimento começava a crescer, se destacar, a alcançar vários seguidores, eles recebiam então uma visita dessa comissão. O que ocorreu com João Batista? Um dia antes desse evento que nós lemos, pois ele estava batizando nas águas e ele estava atraindo uma considerável multidão. Mas nesse encontro, essa comissão ela é surpreendida com o discurso de João. Ele afirma categoricamente que ele não é o Messias. Ele afirma que ele não é o Messias e ele anuncia que o Messias já estava presente, o Messias estava entre eles, o Messias está aí, em algum lugar entre vocês. E de repente, lá no versículo 29, ele aponta para alguém eloquentemente e ele grita para todo mundo ouvir: eis o Cordeiro de Deus! Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pessoal lá da comissão do Sinédrio pirou. Espera aí, João, como assim? Cordeiro? Cordeiro, João? Nós estamos esperando o Messias. E o João responde: sim, acabou a espera, é ele, o Cordeiro de Deus. Mas, ô João, nós estamos esperando o leão da tribo de Judá. Nós estamos esperando o rei que vai destruir o Império Romano, não que vai destruir nossa religião. Afinal, o povo de Israel, o pessoal lá do Sinédrio, eles conheciam bem o que era a figura de um cordeiro. Desde lá do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, quando o pecado entra no mundo, Deus então mata ali um animal. E ele, através da morte desse animal, providencia roupas para Adão e Eva. Adão e Eva estavam envergonhados. Adão e Eva estavam com o peso da culpa sobre si. Eles estavam nus. E Deus, através da morte do animal, Ele providencia para eles roupas. E aí já começa a surgir na mente do povo, já começa a surgir esse ensino de que entre o nosso pecado e o Deus Todo-Poderoso existe o sangue de um cordeiro que aplaca o juízo de Deus. Logo mais à frente, no capítulo 22 de Gênesis, dos versículos 1 ao versículo 18, um cordeiro é morto no lugar de Isaque, filho de Abraão. E esse cordeiro é morto provido por Deus para substituição no sacrifício. Acredito que os irmãos lembram bem dessa história. Abraão sobe um monte para sacrificar o seu próprio filho, Isaque, a Deus. E aí no caminho ainda, Isaque pergunta para Abraão: mas espera aí, pai, a gente está levando a lenha, a gente está levando a provisão para o fogo, a gente está levando tudo para que o altar seja preparado, mas cadê o cordeiro? O que a gente vai sacrificar? O que a gente vai queimar em holocausto a Deus? E Abraão responde para Isaque: Deus proverá. E aí também começa a surgir o ensino de que o Cordeiro de Deus é provisão de Deus.
para nos substituir no sacrifício, para ser sacrificado no nosso lugar. Mais à frente, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, na saída do Egito, o anjo do juízo de Deus, ele passa por todo o Egito, e todo primogênito é morto. Mas na casa onde havia o sangue de um cordeiro, nos umbrais das portas, esse primogênito era poupado. E no dia seguinte, as pessoas que habitavam essas casas saíram em liberdade. O cordeiro é morto, e o seu sangue traz libertação. Para um judeu que estava ali às margens do Jordão, era muito claro que o cordeiro morto servia para aplacar o juízo de Deus. Que entre o mundo que está contaminado pelo pecado e a ira de Deus, há o sangue de um cordeiro que substitui o castigo, que deveria ser aplicado sobre cada um de nós. É sob essa lógica que se estabelece toda a religião de Israel. Primeiro no tabernáculo, durante a peregrinação no deserto, e posteriormente no templo, onde toda a estrutura com os sacerdotes, levitas, era devidamente instrumentalizada por todo um aparato que foi prescrito na lei de Moisés. Eles sacrificavam então diariamente, pela manhã e ao final da tarde, para que o juízo de Deus que paira sobre o mundo, esse mundo que está contaminado pelo pecado, não se aplique às pessoas representadas naqueles sacrifícios diários. É por isso que era importante ser amigo do sacerdote. Era importante se submeter à autoridade dele, para não ser excluído do rol dos representados no sacrifício. Imagina só, no momento lá do sacrifício pelos pecados, o sacerdote colocar a mão sobre o cordeiro e ele começar então a proclamar: olha, esse sacrifício é pela família Santos, pela família Reis, pela família Anéas, pela família César. Não, opa, peraí, pela família César não. Pela família César não, e aí a casa caía. Estar fora dos representados no sacrifício de um cordeiro era estar completamente à mercê do juízo, da condenação. Então, Jesus ser o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, significava o fim dessa religião de Israel, significava o fim da antiga aliança. O que o João está dizendo é que agora, essa lógica da religião judaica, onde para se ter o favor de Deus era necessário cumprir os mandamentos, o que ninguém conseguia e ninguém consegue fazer, onde para se ter o perdão de Deus era necessário um sacerdote como intermediário, que sacrificasse um animal, e assim o perdão era dado para aquele dia, sendo que ao acordar no dia seguinte, a dívida estava novamente posta, e todo o rito tinha que ser novamente repetido. Isso tudo tinha chegado ao fim. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele rasga o véu, ele libera o acesso, ele é o intermediário, ele é o sacrifício definitivo. Não há mais culpa, não há mais uma cédula de dívida com o nosso nome escrita lá no céu. Essa boa notícia não cai bem ao ouvido dos líderes religiosos. O pessoal lá do Sinédrio fica preocupado. Como assim acabar o sacrifício diário? Como assim qualquer um agora pode ter acesso direto a Deus? Como assim qualquer um pode estar no Santo dos Santos? Como assim o povo não depender mais de nós? Mas essa é a boa notícia do Evangelho. Você, eu, não precisamos mais ter medo de Deus. Nós não precisamos mais andar com o peso da culpa. Nós não precisamos mais nos sentirmos culpados. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o que você ainda vai fazer, não importa o que você vai deixar de fazer. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Aí alguns vão dizer: mas espera aí, como então ficam os sacrifícios para alcançar a bênção, o favor de Deus? Não ficam. O sacrifício de Jesus foi completo, perfeito, pleno. Quer dizer então, César, que agora a gente tem passe livre para pecar? O evangelista João, lá no capítulo 8, no versículo 36, ele diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Me parece um contrassenso, uma contradição, dizer: olha, você é livre, mas você não pode fazer isso, tocar naquilo, comer isso, beber aquilo. Aliás, você é livre, mas você tem que dar o dízimo, você tem que frequentar todos os cultos, você tem que estar debaixo da cobertura do apóstolo X, Y, Z, H. Isso não me parece liberdade, mas sim o resgate da lógica do Antigo Testamento. Se você ainda estiver vivendo assim,
Eu quero te dar uma boa notícia. Isso acabou. Vivemos sob a nova aliança. A graça foi derramada abundantemente sobre nós. Veja, eu quero proclamar: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós celebramos o dia da Reforma Protestante. E uma das 5 solas que foi proclamada pela Reforma Protestante é sola gratia, só a graça. Só a graça. No início da minha fala, eu disse que o mundo tem um problema. E nós vimos que o problema do mundo é o pecado. E a partir da meditação desse trecho do capítulo 1 do Evangelho de João, nós aprendemos que Jesus, o Cristo, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É simples assim. Do versículo 32 do capítulo 1 de João nós lemos: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. João Batista dizendo: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é receber poder para testemunhar de Jesus. E nós podemos ler isso lá em Atos 1:8. Ser batizado no Espírito Santo é ser transformado de dentro para fora. Não é como no batismo de João Batista, que a água purificava de fora para dentro. Isso não dava certo, não era suficiente. O Espírito de Deus é quem promove em nós a transformação. O Espírito de Deus, ligado ao nosso espírito, ele produz em nós um novo homem, um humano que a religião não consegue produzir, um humano que o medo e a culpa não conseguem produzir, um humano que não é forjado nas categorias de troca, barganha e mérito, mas um humano semelhante a Jesus, que vive sob a lógica da graça, com liberdade e responsabilidade. O Espírito de Deus, que nos foi dado por Jesus, no qual Jesus nos batiza, ele produz em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como nós vemos em Gálatas 5:23. Então, qual que é o problema desse mundo caótico? É o pecado. O problema tem solução? Lógico que tem. A solução para esse problema é Jesus de Nazaré, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e batiza com o Espírito Santo. E assim ele nos convida a proclamarmos o seu Evangelho, a anunciarmos a todo mundo que não precisa mais ter medo, não precisa mais se sentir culpado. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E ele nos deu uma nova vida. E nós podemos andar por esse mundo contentes, de cabeça erguida, tranquilos, porque ele está entre nós, ele está em nós. E nos dá poder para testemunhar. Que Deus seja louvado. Que salvação maravilhosa. Até me lembrei agora. Um dia eu ainda prego sem chorar, eu chego lá. Mas eu me lembrei agora da última pregação que o Ezequiel fez nesse púlpito. E ele disse uma coisa que marcou a minha vida. Ele disse muito categoricamente, afirmou até com muita alegria. Eu falei, mas espera aí, às vezes as pessoas me perguntam: e aí, Ezequiel, como você vai se sentir? E quando chegar o juízo final? E quando Deus te chamar para você prestar conta, meu irmão, como que você vai estar? Vai estar preocupado? Vai estar com medo? E ele respondeu: o quê? Eu vou estar muito tranquilo, tomando uma Coca-Cola gelada, descansando nos braços do meu Deus, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Nós estamos livres. A libertação em Jesus, a salvação em Jesus, a vida nova em Jesus. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos lembrar todo dia, todo momento, todo instante, de que é Jesus quem opera em nós, de que é Jesus quem nos transforma, de que é Jesus quem nos salva. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor nos enviou o Seu Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. E agora nós podemos viver sob a Sua graça. Agora nós podemos viver sob o Seu amor. Agora nós podemos descansar no Seu cuidado, Pai. Nós Te celebramos, nós Te adoramos por isso. Porque não dependeu de nós. Foi tudo o Senhor que fez. É tudo o Senhor quem faz. E nós podemos então somente descansar em Teus braços, Senhor. Que essa mensagem do Evangelho possa alcançar, ó Pai querido, aqueles que têm tido o seu coração amargurado pela culpa, têm tido o seu coração pesado pelo medo. Pai, nós sabemos que em Ti, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. E nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos por tão grande e por tão maravilhosa salvação. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos, porque o Senhor é imensamente bom. Amém. 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 Deus abençoe.